quando veio Jesus Cristo, introduziu o cristianismo, mudou um pouco o padrão de comportamento do mundo, porque a palavra de Deus foi dada através dos 10 mandamentos para o povo de Israel, através das leis para o povo de Israel. Isso influenciou o mundo. Depois, com Cristo, o cristianismo também influenciou o mundo, e de certa forma o comportamento dos seres humanos depois disso, houve muita influência judaica, muita influência do cristianismo. Mas a luta do mundo moderno de hoje, irmãos, é se desvencilhar desses laços. O governo humano hoje, liderado por Satanás, é nos libertar cada vez mais de qualquer influência com Deus, e qualquer influência com a palavra de Deus. O homem não quer a palavra de Deus, o homem não quer Deus, o homem quer se desvincular totalmente de Deus e de seu ungido. Mas, irmão, nós estamos indo justamente pelo caminho inverso. Nós vamos introduzir o reino de Deus por meio da palavra de Deus, introduzindo Deus e Cristo, a sua liderança, o seu reino. Por isso, irmãos, os reis da terra se levantam, querem se libertar dos laços e das algemas com relação a Deus. Mas o versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. O que vocês podem fazer? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O homem pensa que é sábio, o homem pensa que é poderoso, mas, irmãos, só Deus mexer um dedo, tudo se confunde. Versículo 6 mostra que Deus não escolheu Lúcifer para ser o seu interlocutor com a criação. Desde no seu propósito eterno, antes da criação do mundo, Deus já havia pré-estabelecido, nem Satanás sabia, nem o Lúcifer sabia, Deus já havia pré-estabelecido que Cristo seria o escolhido de Deus. Por isso que no versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele é o escolhido, Cristo foi o escolhido, porque Cristo se tornou homem. Se Lúcifer achava que Deus precisava de uma criatura para entender a criatura, graças a Deus que Jesus se tornou homem. Ele compreende o homem, ele sabe que é a natureza humana, ele pode compadecer-se de nós que temos as nossas fraquezas. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é porque o filho pediu. O pai disse: eu vou atender seu pedido. E como é que o Senhor, como Deus vai fazer isso? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Irmão, Sião está o exército de vencedores que luta pelo reino. Deus, ele tem a sua igreja aqui na terra. Ele, pelo seu evangelho, salvou muitas pessoas, e o seu Espírito regenerou muitas pessoas. Mas, irmãos, essas muitas pessoas podem compor a cidade de Jerusalém, mas são ainda poucos que estão vivendo aqui na terra preocupados em estabelecer o reino de Deus, em defender o reino e trazer o reino de Deus de volta. Porque não estamos contentes, irmãos, com o governo de Satanás aqui na terra. Não estamos contentes, irmão, com o domínio da corrupção, levando os homens à miséria, ao sofrimento. É ou não é? Estão como ovelhas que não têm pastor, vivendo todos aflitos, exaustos, castigados, feridos. Vamos mudar esse reino. Então, o Senhor hoje precisa, a sua igreja, pelo menos uma parte da sua igreja, ser Sião. A igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, essa igreja que se preocupa com o reino de Deus. Porque quem está na igreja de Filadélfia, à frente da igreja de Filadélfia, é o Senhor que tem a chave de Davi. Nós nos preocupamos com o reino de Deus. O governo humano, na liderança de Satanás, luta para se libertar de qualquer laço de Deus. Mas Deus escolheu a Cristo como rei sobre Sião, para reger as nações. Na luta espiritual, irmãos, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, não é pela nossa força. Essa luta não depende do nosso poder.
Zacarias 4 diz o quê? Não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Não vamos depender da nossa força, não vamos confiar em nosso poder. De onde vem nosso poder, irmãos? De onde vem a nossa força? Primeiro, nossa força e poder está na palavra. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, de onde adquirimos poder para lutar essa luta espiritual? A fé na palavra, não é? Por isso, irmãos, nós temos conseguido vitórias e vitórias simplesmente porque cremos na palavra. A fé na palavra nos dá vitória.